Imagine a cena, 2 de outubro de 48 a.C. Júlio César, ainda eufórico com suas recentes vitórias sobre as legiões do Senado romano, persegue seu mais implacável adversário através do Mediterrâneo. Ao pisar nas areias do Egito Ptolomaico recebe um presente, mas ao deparar-se com o que lhe é oferecido, seu rosto se contrai em repulsa. Diante dele, a cabeça decepa de seu maior rival, um homem que em vida foi um dos mais brilhantes cônsules, generais e senadores de Roma, agora reduzido a um troféu macabro, vítima de uma morte brutal. Seu nome, Pompeu o Grande, o último grande defensor da República Romana. Conhecido pela história como Pompeu Magno, ele nasceu Gio Pompeu em 29 de setembro de 106 a.C., na região de Piceno, às margens do Adriático, no coração da Itália Central. Sua família era a mais influente da região, com laços que remontavam a um ancestral distante, Quinto Pompeu, cônsul de Roma em 141 a.C., o cargo político mais prestigioso da República. Embora seus antepassados não fossem nativos de Piceno, e suas origens permaneçam envoltas em mistério, foi seu pai, Gio Pompeu Strabo, quem moldou seu destino. Um general vitorioso, Strabo ganhou destaque durante a Guerra Social, 87 a.C., o sangrento conflito entre Roma e seus aliados itálicos, que lutavam por direitos iguais. Eleito cônsul em 89 a.C., Strabo coroou sua carreira com um triunfo militar no mesmo ano. Quase nada se sabe sobre sua mãe, Lucília, além do que registrou o historiador e soldado Marco Valério Partículo no século I d.C., uma mulher de linhagem senatorial que deu à luz 2 filhos, o futuro Pompeu Magno e uma filha, Pompeia. O jovem Pompeu cresceu em uma era de turbulência. Desde 509 a.C., quando a monarquia foi derrubada, Roma era uma república governada por 2 cônsules eleitos anualmente, com mandatos não consecutivos e precedidos por longas carreiras políticas. Apesar dessas salvaguardas, o poder concentrava-se nas mãos de uma elite proprietária de terras, que dominava o Senado, o órgão máximo do Estado. Enquanto isso, o exército, tradicionalmente uma milícia cidadã recrutada entre os proprietários, começava a se transformar justamente quando Pompeu viu a luz do dia. Nos séculos IV, III e II a.C., as legiões romanas se consolidaram como a força militar mais temida do Mediterrâneo. Em 264 a.C., Roma já dominava toda a Península Itálica. Nas décadas seguintes, esmagou Cartago, sua rival oligárquica no norte da África, nas 3 guerras púnicas, expandindo-se depois para o Oriente, onde os reinos helenísticos, herdeiros do Império de Alexandre o Grande, entravam em declínio. Foi nesse palco que Pompeu brilharia, enfrentando potências como o Império Seleucida, que governava vastos territórios da Síria, e o Reino do Ponto, nas costas meridionais do Mar Negro, na atual Turquia. Antes mesmo de seu nascimento, Roma já colhia os frutos, e as consequências, de sua expansão. Riquezas e escravos afluíam das províncias conquistadas, enriquecendo a elite. Mas, enquanto os exércitos pareciam invencíveis no exterior, a república apodrecia por dentro. A riqueza desmedida e a ambição dos generais rompiam os alicerces sociais e econômicos da antiga ordem. A política, antes dominada pela nobreza patriciana de maneira conservadora, agora se rendia ao populismo e às disputas de poder. Um sintoma desse caos foi a ascensão de Caio Mário, o general que se destacou em 109 a.C. durante as guerras contra Jugurta, rei da Numídia, atual Argélia. Eleito cônsul em 107 a.C., Mário comandou a campanha numídica e ali implementou reformas radicais. Transformou o exército romano em uma força profissional composta por soldados de carreira, não mais por cidadãos que serviam por temporadas antes de voltarem às suas terras. As reformas de Mário faziam sentido em um império em expansão, que demandava tropas permanentes. Mas elas também plantaram a semente da destruição da república. Agora generais carismáticos e populistas podiam contar com o apoio incondicional de legiões leais a eles, não a Roma. Enquanto Mário consolidava sua vitória na Numídia, 2 tribos germânicas, os Cimbros e os Teutões, invadiram o norte da Itália em 105 a.C., ameaçando a própria sobrevivência de Roma. O Senado, desesperado, reelegeu Mário para um segundo consulado em 104 a.C., confiando-lhe a missão de repelir os bárbaros. Após reorganizar as legiões na fronteira, Mário não apenas venceu os invasores como se tornou o primeiro homem a ocupar o consulado por 5 mandatos consecutivos. 104, 100 a.C., um feito sem precedentes. Paralelamente, os aliados itálicos de Roma, cansados de serem tratados como cidadãos de segunda classe,
rebelaram-se em 91 a.C., deflagrando a Guerra Social. Embora Roma tenha saído vitoriosa em 87 a.C., foi obrigada a conceder a cidadania romana a todos os itálicos, a última grande extensão de direitos antes que 3 séculos depois, o imperador Caracalla estendesse a cidadania a todos os homens livres do império. Para Pompeu, esse conflito teve um significado pessoal. Seu pai, Strabo, foi eleito cônsul em pleno auge da guerra e desempenhou papel decisivo, como no cerco à fortaleza de Asculum. Embora poucos detalhes sobre sua infância tenham sobrevivido, é provável que o jovem Pompeu tenha ganho suas primeiras lições de guerra ao lado do pai, nas fileiras do exército romano. Outro jovem que serviu sob Strabo foi Marco Túlio Cícero, futuro orador e estadista, embora não haja registros de que os dois tenham se cruzado na época. O que os registros não deixam claro é se Pompeu e Cícero, ainda jovens, já cultivavam alguma proximidade naqueles anos formativos. Mas enquanto a política e a guerra moldavam o destino de Roma, o pai de Pompeu deixava sua própria marca na história. Em 89 a.C., durante seu consulado, Strabo promulgou uma lei que estendeu os direitos latinos aos gauleses transpadanos, povos que, fiéis a Roma, habitavam as terras ao norte do rio Pó. Esses privilégios comerciais não eram apenas um gesto simbólico, representavam o primeiro degrau rumo à cidadania romana plena, um reconhecimento estratégico de lealdade em tempos de conflito. Antes mesmo de celebrar seu triunfo em Roma, no dia 25 de dezembro daquele mesmo ano, Strabo tentou, sem sucesso, garantir um segundo consulado. Em seu lugar, assumiu Quinto Pompeu Rufo, um parente distante, cujo mandato em 88 a.C. seria breve e trágico. Lúcio Cornélio Sulla, o ambicioso general que já disputava com Mário o controle da República, via no exército de Strabo uma ameaça à estabilidade de Roma. Para neutralizá-lo, manobrou politicamente para que Pompeu Rufo assumisse o comando das tropas. Mas Strabo não aceitaria ser preterido. Ordenou o assassinato do colega e, com suas legiões, retornou a Piceno, enquanto Sulla partia para o Oriente, onde o rei Mitrídates VI do Ponto, aproveitando-se da distração romana na guerra social, invadia a Ásia Menor. O ano de 87 a.C. marcou o início de uma nova guerra civil. Desta vez, o confronto opunha Lúcio Cornélio Cinna, defensor dos direitos dos novos cidadãos, a Cneo Otávio, aliado dos conservadores. Embora Cinna fosse expulsado de Roma, ele se uniu a Mário, e juntos avançaram sobre a cidade. A guerra social, porém, era apenas o prelúdio de uma década sangrenta. Em 88 a.C., Sulla já havia dado o tom da violência que viria. Marchou sobre Roma com suas legiões, forçando o Senado a lhe conceder o comando da campanha contra Mitrídates, um ato sem precedentes, que quebrou o tabu de se usar tropas contra a própria capital. O breve conflito entre os seguidores de Cinna e Otávio, cada um alinhado a Mário ou a Sulla, era mais um capítulo dessa disputa maior entre marianos e sulanos. Nem mesmo a morte de Mário em 86 a.C. apaziguou os ânimos. Seu filho Mário o Jovem e Cneo Papírio Carbão assumiram a liderança da facção, perpetuando a divisão. Strabo, por sua vez, tentou capitalizar o caos para seu próprio benefício. Mas sua ganância parece ter sido sua ruína. Em 87 a.C., foi assassinado por seus próprios soldados, ou segundo algumas versões, sucumbiu a uma doença. A verdade se perdeu no turbilhão da história. O certo é que, com sua morte, Pompeu, ainda adolescente, herdou não apenas o nome da família, mas também suas ambições e seus fantasmas políticos. Aos 23 anos, teve de enfrentar um julgamento por corrupção e desvio de fundos públicos, acusações que recaíam sobre as ações de seu pai. Durante o cerco de Asculum, porém, foi absolvido, não sem que observadores notassem com ironia que poucos dias depois ele se casava com Antícia, filha de um dos juízes. O casamento, estéril e breve, terminaria em divórcio anos mais tarde. Por 3 anos, Pompeu desapareceu dos registros históricos. Enquanto Sulla combatia Mitrídates no Oriente, Cinna e Carbão dominavam Roma. Plutarco, o biógrafo grego do século II d.C., revela que Pompeu, nesse período, teria se aliado aos Cinanos, até que, em 84 a.C., com o assassinato de Cinna, o equilíbrio de poder ruía. Carbão e Mário, o Jovem, assumiram o controle, forçando Sulla a retornar da Ásia em 83 a.C., agora com um exército veterano e sedento por vingança. Foi então que Pompeu fez sua escolha definitiva, rompeu com o passado familiar e atrelou seu destino ao de Sulla, levantando tropas para combater os marianos. Sulla selou a aliança de forma estratégica e pessoal.
Ofereceu a Pompeu a mão de sua enteada, Emília, já grávida do filho de um casamento anterior. Ela morreria no parto meses depois. Enquanto isso, a guerra se intensificava. Mário, o jovem, liderou suas forças ao encontro de Sula, que avançava do sul. Carbão, por sua vez, partiu para o norte, onde enfrentaria as tropas sulanas de Metelo Pio. Ao lado de Pompeu estava outro homem cujo nome ecoaria em sua trajetória, Marco Licínio Crasso. O desfecho veio em 1º de novembro de 82 a.C., na Batalha da Porta Colina nos arredores de Roma. Sula esmagou os marianos. Carbão fugiu para a África, e Pompeu foi enviado em sua perseguição. Não chegou longe. Em solo siciliano, Carbão foi capturado e executado por ordem de Pompeu, que aos 25 anos, ganhou o sinistro apelido de Adolescentulus Carnifex, o jovem carniceiro. A crueldade do ato, porém, foi ofuscada pela eficácia. Com a vitória, Sula entrou em Roma como senhor absoluto. Declarado ditador, justificou seus poderes extraordinários como uma emergência republicana. Na verdade, uma fachada para eliminar sistematicamente seus oponentes. As proscrições começaram com 80 nomes, mas logo se multiplicaram, alimentadas por vinganças pessoais e cobiça pelas propriedades dos condenados. Enquanto a elite senatorial era reforçada com novos membros leais a Sula, os tribunos da plebe, defensores das camadas populares, tinham seus poderes cerceados. O ditador deixava claro seu alinhamento com os optimates, a facção conservadora que queria o poder concentrado nas mãos da aristocracia, em detrimento dos populares, que buscavam apoio nas massas. Em 79 a.C., após restaurar a ordem, Sula surpreendeu a todos, renunciou à ditadura e retirou-se para sua vila na Campânia, onde morreria no ano seguinte. Mas enquanto Roma se reorganizava sob sua sombra, Pompeu já traçava seu próprio caminho. Permaneceu na Sicília, reorganizando as tropas locais, até receber ordens para uma nova campanha, desta vez, contra Cneodomício Enobarbo, que, aliado a Iarbas, rei da Numídia, desafiava a autoridade romana na África. Em menos de 40 dias, Pompeu derrotou sucessivamente Enobarbo e Iarbas, executando ambos. A velocidade e a brutalidade da vitória impressionaram até os mais céticos. Seus soldados, em um gesto espontâneo de admiração, o saudaram como Magnus, o Grande. Pompeu adotou o título sem hesitar. Doravante seria Cneopompeu Magno. E não era apenas o nome que o ligava à grandeza. Diziam que sua aparência física lembrava a de outro general lendário, cujo destino ele parecia determinado a emular, Alexandre o Grande. O título de Magnus não era mera vaidade, era uma declaração de destino. E Pompeu, agora que o Pompeu Magno, soube transformar esse símbolo em poder real inspirado pela sombra de Alexandre. Ele recusou-se a dissolver seu exército quando Sula, o ditador que o havia elevado, ordenou seu retorno a Roma sem as honras de um triunfo. Uma afronta? Não, uma jogada calculada. Pompeu sabia que a glória não se pede, se exige. E Sula, embora relutante, cedeu. Em 12 de março de 81 a.C., com apenas 24 anos, um homem sem o cargo senatorial necessário desfilou pelas ruas de Roma em um triunfo espetacular, o primeiro de 3 que marcariam sua carreira. A multidão o aclamava não como um general, mas como um presságio, o herdeiro de uma nova era. Os anos seguintes foram um tabuleiro onde Pompeu movia suas peças com precisão cirúrgica. Casou-se com Múcia Tércia, sua terceira esposa em 7 anos. Alianças não se faziam apenas com espadas, mas com laços de sangue. Enquanto Sula se retirava para a sombra, a república fervilhava com ambições rivais. Quintus Lutatius Catulus, herdeiro da velha nobreza, e Marco Emílio Lépido, um homem decidido a rasgar as regras do jogo. Pompeu apostou em Lépido, apoiando sua candidatura ao consulado. Um erro? Talvez. Sula, furioso com a ascensão de um rival, cortou Pompeu de seu testamento. Mas quando o ditador morreu em 78 a.C., foi Pompeu quem organizou as exéquias no Fórum, demonstrando que mesmo entre inimigos, a grandeza exige respeito. A oportunidade seguinte veio com sangue. Na Itúria, veteranos de Sula, recompensados com terras roubadas dos locais, deflagraram uma revolta. Lépido, ávido por poder, tentou aproveitar o caos para tomar Roma. E Pompeu, mais uma vez, foi chamado à ação. Enfrentou Marco Jânio Bruto, não o futuro assassino de César, mas um comandante leal a Lépido em Mutina. As negociações foram curtas. Pompeu prometeu clemência, escreveu ao Senado, e no dia seguinte, executou Bruto sem piedade. Um aviso. Um método. A reputação de implacabilidade que o precedia agora era um fato consumado. Mas Roma ainda não era suficiente. Enquanto o Senado ordenava que dispersasse suas legiões, Pompeu recusou.
Perder seu exército era perder seu poder. Exigiu um novo comando, e o obteve. Na Espanha, onde Quinto Sertório, último bastião da causa mariana, tecia uma rede de resistência com as tribos locais, a guerra prometia ser um pesadelo. Sertório não era um inimigo comum, era um estrategista brilhante, que concedia autonomia aos hispânicos em troca de lealdade, transformando a terra em uma fortaleza inquebrantável. Pompeu chegou em 77 a.C. e encontrou um conflito já em chamas. As tribos do norte, os Pirineus infestados de guerrilheiros, o terreno traiçoeiro, tudo conspirava contra Roma. Mas ele tinha um plano: controlar os portos, asfixiar o inimigo por mar. Os primeiros meses foram de frustração. Em 76 a.C., tentou cercar Sertório em Lau, mas a cavalaria inimiga esmagou suas linhas. Preso em seu próprio acampamento, só a chegada de Metelo Pio, seu antigo companheiro de armas, evitou o desastre. No ano seguinte, a sorte parecia virar. Tomou Valência, mas a arrogância o traiu. Atacou Sertório no rio Sucro sem esperar reforços e foi humilhado. Mais uma vez, Metelo salvou a campanha. A Batalha do Tia, perto de Sagunto, foi um banho de sangue sem vencedor, e custou a vida de seu cunhado, Caio Memil. 3 anos de guerra, poucas vitórias, e Pompeu clamava ao Senado por recursos. Roma, ocupada com a ameaça de Mitrídates no Oriente, atendeu. 2 legiões extras foram enviadas. Com Metelo e os reforços, a maré mudou. Sertório, traído por seus próprios homens, foi assassinado em 73 a.C. por Marco Perperna Vento, um subordinado ambicioso. Mas Perperna não era Sertório. Enquanto o mestre da guerrilha evitava batalhas desnecessárias, o usurpador buscava glória, e caiu direto na armadilha de Pompeu. Capturado, executado e, com ele, os últimos vestígios da resistência mariana na Espanha. O sul e o leste foram pacificados, embora o resto da Península Ibérica continuasse um barril de pólvora. Pompeu não partiu imediatamente. Reorganizou as províncias, distribuiu favores, teceu lealdades entre os antigos aliados de Sertório. Quando finalmente deixou a Espanha em 72 a.C., era um homem ainda mais perigoso, não apenas um general vitorioso, mas um político com redes de influência em terra estrangeira. E Roma o chamava de volta não para aplausos, mas para uma crise que ameaçava devorar a República. Espartaco, o gladiador trácio, havia transformado uma fuga de escravos em um exército que esmagava legiões. O Senado, em pânico, recorreu a Crasso, o homem mais rico de Roma, que via na guerra uma chance de ofuscar Pompeu. Enquanto Crasso perseguia os rebeldes pelo calcanhar da Itália, bloqueando-os em um cerco mortal, Pompeu foi convocado da Espanha. Mas quando chegou, a batalha já estava quase ganha. Espartaco, em um último golpe de gênio, rompeu as linhas de Crasso, mas seu exército se desfez na fuga. Uma coluna de 5.000 homens, desorientada, topou com as legiões de Pompeu, e foi aniquilada. Bastou isso. Pompeu escreveu ao Senado: "Eu cheguei tarde, mas foi meu golpe que encerrou a guerra." Audácia pura. Crasso, furioso, não podia negar o fato: a rebelião estava esmagada. E Pompeu mais uma vez exigiu seu preço. Recusou-se a entrar em Roma sem um segundo triunfo, desta vez, pelas vitórias na Espanha. O Senado, pressionado, cedeu. Em dezembro de 71 a.C., ele desfilou pela cidade em carruagem dourada, a multidão delirante, os senadores rangendo os dentes. Um homo novus, um ex, sem carreira tradicional, sem idade suficiente, e no entanto ali estava, cônsul aos 35 anos, ao lado de Crasso, o homem que tentará roubar sua glória. Seu pai, Cneo Pompeu Estrabão, havia sido cônsul em 89 a.C., mas o filho não era uma sombra. Era um raio. E Roma, sem saber, já tremia sob seus pés. O ano de seu consulado fora mais de promessas que de conquistas. Enquanto Crasso, seu colega no cargo, passará a maior parte de 70 a.C. em campanha nos estertores da guerra social, Pompeu entrou no cargo com um plano audacioso: devolver aos tribunos da plebe o poder que Sula lhes havia arrebatado. Não era mera generosidade, era cálculo. Roma fervia sob a pressão de um povo silenciado e os senadores, por mais que relutassem, sabiam que era melhor canalizar essa fúria pelos canais da lei do que deixá-la explodir nas ruas. Assim, com o apoio de Cássio, seu aliado de conveniência, o Senado cedeu. Os tribunos recuperaram sua voz e até a censura, extinta por Sula, foi ressuscitada como um freio aos excessos consulares. Mas além disso, pouco. Os 2 cônsules, cada um com sua ambição devoradora, trabalharam mais como rivais do que como aliados. E quando a paz, essa estranha visitante, finalmente se instalou sobre a República, Pompeu viu-se sem guerras para travar, sem exércitos para liderar.
retirou-se para suas terras em Peceno, onde o tempo parecia correr mais lento. Lá, entre os campos férteis que lhe garantiam uma fortuna respeitável, embora longe dos tesouros que Crasso acumulara saqueando os proscritos de Sula, dedicou-se à família. Múcia, sua terceira esposa, dera-lhe um filho em 79 a.C., Cneu, chamado carinhosamente de Nias. Uma filha, Pompeia, chegará por volta de 75 a.C., e em 67 a.C., outro herdeiro, Sexto, completaria o quadro. Ele não era um homem feito para a inação. Enquanto criava os filhos e administrava suas propriedades, seus olhos permaneciam fixos em Roma, onde o jogo do poder nunca dormia. Sabia que um segundo consulado tão cedo seria uma afronta às tradições, mas Pompeu nunca se importara muito com tradições. Seu foco estava em preparar o terreno para seus aliados, mesmo que suas manobras políticas, naquela fase, mais esbarrassem em paredes do que abrissem portas. Afinal, ele era um soldado, não um burocrata de toga. E soldados precisam de guerras. A oportunidade surgiu em 67 a.C., quando o tribuno Aulo Gabínio propôs seu nome para comandar uma frota de 200 navios contra o flagelo que há décadas envenenava o Mare Nostrum, os piratas. Não eram meros ladrões do mar. Eram uma praga que estrangulava Roma, interceptando o trigo que alimentava a plebe, sequestrando cidadãos em viagem e saqueando costas inteiras. As guerras contra Mitrídates e os Seleucidas haviam transformado o Mediterrâneo Oriental em um campo minado, e os corsários cilícios, aninhados em suas fortalezas na Ásia Menor, agiam como senhores das ondas. Até o jovem Júlio César, em 75 a.C., fora vítima deles, e com aquele desdém que só os patrícios de sangue azul conseguiam exibir, zombara do resgate que lhe impuseram prometendo, e cumprindo, crucificá-los mais tarde. Pompeu conhecia bem aquele inimigo. Os piratas haviam sido uma espinha em seu pé durante a campanha na Espanha, e as tentativas fragmentadas de outros generais romanos só haviam servido para espalhar o problema, nunca para erradicá-lo. Mas quando uma esquadra ousou atacar o porto de Ostia em 67 a.C., o Senado compreendeu, meias soluções não bastavam. Gabínio então apresentou sua proposta, e o que propunha era revolucionário. Pompeu não teria apenas uma frota. Teria poder absoluto sobre todo o Mediterrâneo e 50 milhas terra adentro, uma autoridade que fazia até os senadores mais endurecidos engasgarem. Um homem só, com tanto poder, é perigoso, murmuravam. Mas Gabínio astuto lembrou-lhes das alternativas, ou davam a Pompeu os meios para vencer, ou assistiriam Roma sufocar sob o bloqueio dos piratas. O Senado cedeu. E não só isso, uma segunda lei ampliou seus recursos. Agora ele comandaria 250 navios, 100.000 homens entre soldados e marinheiros, e uma liberdade de ação que beirava a ditadura. Pompeu não desperdiçaria a chance. Dividiu o Mare Nostrum em 13 setores, cada um sob um legado de sua confiança. Começou pelo Ocidente, garantindo que o trigo de Sardenha, Sicília e África chegasse seguro a Roma. Enquanto os celeiros se enchiam e a plebe comia seus inimigos no Senado, como o cônsul Caio Calpurnio Pisão, que logo partiria para governar a Gália Transalpina, faziam de tudo para sabotá-lo. Pisão usou sua influência para impedir que as províncias cooperassem com os agentes de Pompeu, provando mais uma vez que em Roma, a traição era tão comum quanto o pão. Mas Pompeu não se distraía com intrigas. Seu próximo movimento foi genial. Bloqueou todos os portos do Mediterrâneo Oriental, exceto os da Cilícia. Forçou os piratas a recuar para suas tocas. E lá, em Coracesium, hoje Alania, na Turquia, esmagou-os em uma batalha decisiva. Os sobreviventes, em vez de serem exterminados, foram reassentados em cidades cilícias, incluindo Solos, que ele rebatizou de Pompeiópolis, um monumento vivo ao seu nome. Tinha 3 anos para acabar com a pirataria. Levaria 3 meses. Quando terminou, o Mediterrâneo respirava aliviado e Roma, mais uma vez, olhava para Pompeu com uma mistura de admiração e terror. Mas o destino não lhe daria tempo para saborear a vitória. Em 66 a.C., enquanto ainda organizava os despojos de sua campanha, chegou a notícia. O tribuno Caio Manlio propusera uma lei transferindo o comando da guerra contra Mitrídates, até então nas mãos de Lúcio Licínio Lúculo, para ele. Lúculo, outrora vitorioso, agora via seu exército se desintegrar sob o cansaço e a insubordinação. Mitrídates, o rei que desafiara Roma por décadas, ressurgira como uma sombra, aliado a Tigranes, o rei da Armênia. O Senado, desesperado, aprovou. Pompeu não hesitou. Manteve o controle de suas forças da guerra pirata, fundindo-as com os restos do exército de Lúculo.
Seu poder agora se estendia sobre todas as províncias orientais, e ele escolheu seus legados com cuidado. Lúcio Afrânio, seu irmão de armas na Espanha. Quinto Metelo Celer, meio-irmão de sua esposa Múcia, e Aulo Gabínio, o tribuno que lhe abrirá as portas do comando. Com eles, partiria para sua maior campanha. E começou como só um estrategista de sua envergadura poderia, não com espadas mas com palavras. Isolar Mitrídates era a chave. E para isso, cortejou Fraates III, o rei dos Partas, cujo império se estendia sobre a Pérsia. Se Roma e Pártia se entendessem, o cerco ao rei do Ponto seria implacável. Mas a genialidade de Pompeu não se limitava a traçar alianças ou a mover exércitos como peças em um tabuleiro. Enquanto Fraates III, o rei parta, hesitava entre a cautela e a ambição, ele já agia. A Pérsia e a Mesopotâmia, terras que hoje conhecemos como Irã e Iraque, tornaram-se o palco de uma manobra ousada. Invadir a Armênia não para confrontar Tigranes diretamente, mas para distraí-lo, forçando-o a dividir suas forças enquanto o cerco a Mitrídates se apertava. Era a arte da guerra aplicada com precisão cirúrgica, golpear onde o inimigo não espera, desestabilizar antes mesmo que a batalha principal se inicie. E então veio o encontro com Lúculo, um homem cujo orgulho ferido era tão cortante quanto as lâminas de suas legiões. Os dois generais se encontraram em meio ao pó das estradas da Ásia Menor, e o ar estava carregado de tensão. Abutre! Cuspiu Lúculo, acusando Pompeu de roubar a glória que, em sua visão, já lhe pertencia por direito, afinal, fora ele quem havia quebrado o poderio de Mitrídates anos antes. Mas Lúculo, cego pela vaidade, não enxergava o que Pompeu já sabia. A guerra não era um jogo de honras pessoais, mas de resultados. E resultados exigem persistência. Enquanto o rival partia para Roma com míseros 1.600 homens, buscando um triunfo que o Senado lhe negaria com desdém, Pompeu permaneceu. Porque a verdadeira vitória não se mede em desfiles, mas em terras conquistadas e inimigos reduzidos a cinzas. E Mitrídates, o rei que desafiara Roma por décadas, agora via seu reino se desintegrar sob seus próprios pés. A estratégia da terra arrasada, que outrora lhe servirá, agora o asfixiava, seus homens famintos, suas fontes de água envenenadas ou secas, suas cidades reduzidas a escombros fumegantes. Quando as legiões de Pompeu o alcançaram as margens do rio Lico, em 66 a.C., não houve milagre que o salvasse. O exército pontino, outrora temido, desmoronou como areia entre os dedos. Mitrídates fugiu com 800 cavaleiros, um rei reduzido à condição de fugitivo, buscando refúgio no único lugar que lhe restava, a corte de Tigranes. Mas até ali a sorte lhe virou as costas. O velho leão da Armênia, cansado de guerra sem fim, preferiu a paz romana à lealdade a um aliado derrotado. Em trocas de promessas de clemência, entregou as conquistas que outrora lhe deram glória e curvou-se como vassalo de Roma. A Armênia dali em diante seria um reino tampão, um território condenado a oscilar entre a sombra de Roma e a ameaça parta, um destino que se estenderia por séculos. Mas Pompeu não era homem de se contentar com meias vitórias. Enquanto o Oriente se curvava, pequenos reinos teimosos ainda ousavam resistir. Em 65 a.C., Oroeses, soberano da Albânia, não a terra dos Balcãs, mas o antigo reino nas montanhas do Cáucaso, onde hoje se estendem o Azerbaijão e a Geórgia, desafiou as legiões com a ferocidade de quem defende suas terras. Pompeu esmagou a revolta em campo aberto, forçando o rei a joelhos. Mas a paz duraria menos que o inverno caucasiano. Aproveitando-se de um momento de distração, quando o general romano voltava sua atenção para a Ibéria vizinha, os albanianos retomaram as armas. Foi então que Pompeu revelou mais uma vez seu gênio tático. Lembrava-se dos campos de Espanha, onde Sertório e seus homens lhe ensinaram que a guerra não se ganha apenas com força, mas com astúcia. Ordenou que sua infantaria se ajoelhasse atrás da cavalaria, ocultando-se como uma armadilha mortal. Quando os albanianos carregaram confiantes, a cavalaria romana recuou, até que de repente as fileiras de infantaria se ergueram como um muro de escudos e lanças. Os cavaleiros então giraram em formação perfeita, envolvendo o inimigo em um cerco letal. O rio Abas, talvez o Alazani, que hoje serpenteia entre a Geórgia e o Azerbaijão, testemunhou o massacre. Após aquela vitória, Pompeu não mais duvidou. O Cáucaso estava dominado. E como o imperador antes do tempo, delegou a seus legados a tarefa de consolidar as fronteiras enquanto ele próprio avançava rumo ao desconhecido, o Mar Cáspio, limite jamais alcançado por um exército romano. Mas até mesmo um conquistador como Pompeu sabia que o poder não se sustenta apenas com espadas. Em 64 a.C.,
Enquanto seus tenentes retornavam a Roma para fortalecer sua posição no Senado, ele desceu sobre a Síria, herdeira de um império que outrora fizera tremer o mundo, o dos Seleucidas. Um reino que outrora glorioso, agora não passava de um fantasma, devorado pelas guerras contra Roma, esmagado pelos partas a leste e pelos armênios ao norte. Lúculo, em sua pressa por glória, reconhecer Antíoco XIII como o rei legítimo da Síria. Pompeu, porém, não veio para coroar fantoches, mas para anexar. Em um golpe rápido e implacável depôs Antíoco e o mandou para a morte, transformando a Síria rica, joia do Mediterrâneo Oriental, em mais uma província romana. O tesouro que ali encontrou seria suficiente para encher os cofres de Roma e cimentar seu nome como o maior general de sua era. E então veio a Judéia, terra de profetas e reis, então dilacerada por uma guerra fratricida. Hircano e Aristóbulo, irmãos da dinastia Asmoneia, disputavam o trono enquanto o povo sofria. Aristóbulo, mais ambicioso, contava com o apoio dos zelotes. Hircano, mais cauteloso, aliara-se a Aretas, o nabateu de Petra, cuja riqueza brotava das caravanas de especiarias que cruzavam o deserto. Quando Pompeu chegou, Aretas sitiava Jerusalém, mas bastou a sombra das águias romanas para que o cerco se desfizesse. Na primavera de 63 a.C., em Damasco, o general ofereceu um acordo, Hircano disposto a negociar, Aristóbulo relutante, mas sem escolha. Este último, porém, traiu a palavra dada. Ao voltar a Jerusalém, incitou a resistência. Por 3 meses as muralhas sagradas da cidade resistiram, até que Pompeu, impaciente, as derrubou. Quando finalmente adentrou o templo, profanando o Santo dos Santos com suas sandálias romanas, o mundo soube, não havia mais fronteiras para o poder de Roma. Hircano foi empossado como sumo sacerdote, não como rei, mas como vassalo. A Judéia, doravante, seria um reino cliente, mais uma peça no tabuleiro imperial que Pompeu reorganizava com mãos de ferro. E quando chegou a notícia de que Mitrídates, exilado nas estepes ao norte do Mar Negro, ordenara a seus próprios homens que o matassem antes que cair nas mãos de Roma, o círculo se fechou. O último grande inimigo da República estava morto, não pela espada de um general, mas por sua própria desesperança. Agora era a hora de voltar. Em 62 a.C., Pompeu desembarcou em Brindisi, no calcanhar da Itália, e fez algo que poucos esperavam: dissolveu seu exército. Não haveria marcha sobre Roma, não haveria outro Sula. Ele chegava não como um tirano, mas como o homem que havia estendido os limites do mundo conhecido até onde os deuses permitiam. Ainda assim o Senado tremia. Uma facção, liderada por Catão o Incorruptível, via nele o espectro de um novo ditador. Antes mesmo que pisasse em Roma, Pompeu repudiou Múcia, sua esposa, talvez sonhando com uma aliança mais vantajosa, mas Catão, inflexível, recusou qualquer acordo. O divórcio foi apenas o primeiro sinal de que, mesmo vitorioso, seu caminho não seria fácil. Então, em setembro de 61 a.C., veio o triunfo. 2 dias de espetáculo sem precedentes, coincidindo com seu 45º aniversário. 3 triunfos em uma vida, algo quase inaudito, ainda mais para um homem em plena força. As riquezas do Oriente desfilavam pelas ruas: ouro, prata, escravos, troféus de reinos derrotados. Seus soldados receberam prêmios generosos, o erário romano, injetado de riquezas, e Pompeu, agora donos de uma fortuna que lhe permitiu erguer uma mansão no Píncio e uma vila nos arredores de Roma. Mas seu gesto mais astuto foi o teatro, o primeiro de pedra da cidade, erguido no Campo de Marte. Não era apenas um monumento à sua glória, mas um presente ao povo. Porque Pompeu sabia, o poder em Roma não se mantém apenas com exércitos. Mantém-se com o amor das massas. No Senado, porém, suas vitórias encontraram resistência. Suas reformas no Oriente e a distribuição de terras para veteranos, tudo era debatido, adiado, sabotado. Até que em 59 a.C., um nome emergiu como seu aliado inesperado, Júlio César. Juntos, eles mudariam Roma para sempre. Mas essa é outra história. E então, como um jogo de poder que só Roma poderia orquestrar, surgiu o primeiro triunvirato: Pompeu, César e Crasso, 3 titãs unidos por ambição e conveniência. Crasso, o homem que havia esmagado Espartaco ao lado de Pompeu, agora se juntava a ele não por lealdade, mas por cálculo frio. César, ainda à sombra da glória pompeiana, movia-se com a astúcia de quem sabe que o futuro pertence aos audazes. E foi com mãos hábeis que ele conduziu pelo Senado a lei que finalmente recompensaria aos veteranos de Pompeu, terras, riquezas, o reconhecimento que o general merecia. Um gesto político, sim, mas também um presente envenenado. Cada benefício concedido a Pompeu era uma dívida que César registrava em seu livro de contas.
Para selar a aliança, o sangue se misturou ao poder. Júlia, filha de César, ainda uma adolescente de 17 anos, foi entregue em casamento a Pompeu. Não era amor, era estratégia, um nó que amarrava dois destinos em um só. Mas até os laços mais bem tecidos têm fios soltos. A aproximação com César irritou os conservadores, os Catões e Cícero, homens que viam em Pompeu não um salvador, mas um traidor da tradição. E quando Pompeu permitiu que Públio Clódio, aquele demagogo perigoso da nobre família Cláudia, se tornasse tribuno da plebe, manipulando até mesmo sua adoção por um plebeu para burlar as leis, Roma viu o quanto o general estava disposto a sacrificar pela conveniência. Clódio não decepcionou. Com a fúria de um homem que sabe que o poder é efêmero, atacou Cícero, o grande orador, o defensor da República. Acusou-o de excessos durante a conspiração de Catilina, forçou-o ao exílio, confiscou seus bens e o declarou inimigo do Estado. Pompeu, que havia fechado os olhos para a ascensão de Clódio, agora via um monstro que ajudara a criar voltando-se contra ele. O tribuno, embriagado por sua própria influência, ousou interferir nos assuntos do Oriente, onde Pompeu ainda tentava consolidar seu legado. Foi demais. O general que um dia havia cortejado as massas com pão e espetáculos, agora precisava reconquistar sua lealdade. E nada melhor do que trazer de volta o homem cujo exílio havia permitido. Cícero voltou em setembro de 57 a.C., recebido como um herói. Pompeu, astuto, usou a crise do abastecimento de grãos, outra artimanha de Clódio para semear o caos, para se posicionar como salvador de Roma mais uma vez. Regulou as distribuições, acalmou os ânimos e por um breve momento o povo voltou a amá-lo. Mas Clódio não desistiria tão facilmente. Em 56 a.C., enquanto César arrasava a Gália e acumulava glórias que ameaçavam ofuscar até mesmo as de Pompeu, o tribuno continuava a minar sua autoridade. Foi então que, contra sua própria desconfiança, Pompeu renovou o pacto com César e Crasso em Luca. Os três dividiram o mundo entre si. César teria a Gália, Crasso partiria para a Síria em busca de uma guerra contra os partas e Pompeu ficaria com Roma. Mas o que é um império dividido senão um convite à traição? Crasso marchou para o Oriente e encontrou não a glória, mas a morte em Carras. Em 53 a.C., Pompeu, agora sem seu aliado mais rico, viu seu próprio poder esfarelar-se. Seus homens eram perseguidos. Gabínio, seu leal, foi julgado por traição e, embora absolvido das acusações mais graves, acabou exilado por extorsão. Pior ainda, Júlia, a jovem esposa que era também o elo com César, morreu ao dar à luz. O luto foi duplo, pessoal e político. César, sempre César, ofereceu uma saída. Propôs um novo casamento. Pompeu se casaria com Otávia, sua sobrinha neta, enquanto ele próprio se desfaria de Calpurnia para desposar Pompeia, filha do general. Pompeu recusou. Talvez pressentisse que naqueles laços César não buscava uma aliança, mas uma rendição. Enquanto isso, Roma ardia. As eleições consulares de 53 a.C. foram adiadas por um ano, mergulhando a cidade no caos. Em janeiro de 52 a.C., Clódio foi assassinado, e seus seguidores queimaram seu corpo dentro da própria Cúria, reduzindo o coração da República a cinzas. O Senado, aterrorizado, fez o que sempre faz quando o medo domina, entregou o poder a um homem forte. Pompeu foi nomeado cônsul único. Por meses ele restaurou a ordem, casou-se com Cornélia Metela, viúva do filho de Crasso, outro elo com um passado que se desvanecia, e tentou, mais uma vez, ser o pilastra que sustentava Roma. Mas César não era homem de esperar. Seu mandato na Gália terminava e com ele sua imunidade. Se voltasse a Roma como um cidadão comum, enfrentaria julgamento por seus atos como cônsul. Precisava de um caminho seguro, e Pompeu, em sua busca por estabilidade, lhe deu metade dele, permitiu que se candidatasse ao consulado em absentia, sem precisar pisar em Roma. Mas com um golpe de mestre fechou a porta para qualquer outro, ninguém mais teria esse privilégio. E para garantir que nenhum futuro cônsul comprasse votos com promessas de saque provincial, impôs um intervalo de 5 anos entre o consulado e o governo de uma província. Era o fim do triunvirato. César, acossado, viu suas opções se estreitarem. Pompeu, cego pela ilusão de que poderia controlar o jogo, acreditava ter domado o leão. Mas quando o Senado começou a clamar pelo retorno de César, sem exército, sem poder, o general percebeu tarde demais que havia dado ao rival não uma saída, mas um ultimato. Na primavera de 50 a.C., Pompeu hesitou. Apoiar a prorrogação do mandato de César na Gália? Ou cortar o último fio que ainda os unia? A escolha seria sua.
E Roma aguardava, respirando pesado, sabendo que dela dependia não apenas o destino de 2 homens, mas o da própria República. O outono de 50 a.C. trouxe consigo uma proposta que à primeira vista parecia um gesto de conciliação. César poderia renunciar ao comando na Gália, candidatar-se ao consulado em absentia e, uma vez eleito, regressar a Roma em triunfo no final do ano. Mas a armadilha estava montada. O tribuno Scribunio Cúrio, agora aliado de César, vetou a medida com uma precisão cirúrgica, revelando o que o general já suspeitava. Pompeu não buscava um acordo, mas uma rendição disfarçada. Cada palavra trocada entre eles, cada oferta de desarmamento mútuo, era um blefe. Nenhum dos dois ousaria depositar a espada enquanto o outro mantivesse uma legião à sua sombra. E então veio o inverno. E com ele os rumores. Diziam que César marchava para o sul, violando a lei que proibia legiões em solo itálico ao além do Rubicão. O Senado, pressionado pelo pânico, entregou a Pompeu o comando de 2 legiões para defender a cidade. Mas Roma já não era mais uma fortaleza, era um tabuleiro onde as peças se moviam para o abismo. Em 7 de janeiro de 49 a.C., os senadores, com as mãos trêmulas, assinaram um decreto que dava carta branca aos magistrados: façam o que for necessário para salvar a República. Era a sentença de morte da legalidade. 2 tribunos, Marco Antônio e Quinto Cássio, ousaram se opor. Ameaçados, fugiram para o acampamento de César, onde o Rubicão, gélido e traidor, aguardava sua decisão. À meia-noite de 10 de janeiro, com apenas a Legio 13 a seus pés, César olhou para a água escura. Do outro lado, não havia apenas uma província, havia o destino. Alia e Acta Este murmuraria ao cruzar o rio, selando com essas palavras não apenas uma invasão, mas o início do fim. Enquanto suas tropas avançavam, reforços vinham da Gália como uma maré implacável. Pompeu, surpreendido pela audácia, viu-se com poucas opções: resistir com o que tinha ou abandonar Roma antes que as chamas da guerra a consumissem. Escolheu a fuga. Em 17 de janeiro, a cidade despertou órfã de seu protetor. Pompeu partiu para Capua, levando consigo a nata do Senado, os optimates, aqueles que ainda acreditavam que a República poderia ser salva com espadas e decretos. Mas ao deixar Roma, Pompeu cometeu um erro fatal: entregou-a a César sem luta. O general vitorioso entrou na urbe como um fantasma da história, encontrando portas abertas e um senado reduzido a seus apoiadores. Em poucos dias, o título que Sulla havia usado 3 décadas antes foi-lhe conferido: ditador. Só que, ao contrário de Sulla, César não tinha intenção de devolvê-lo. Enquanto isso, Pompeu reorganizava suas forças no sul. Seu subordinado, Lúcio Domício Enobarbo, tentou conter César no norte da Itália, mas o general não hesitou. Ofereceu clemência em troca de lealdade. Domício, abandonado à própria sorte, rendeu-se com seus 13.000 homens, que ironicamente engrossaram as fileiras do inimigo. Pompeu, agora acossado, só viu uma saída: o mar. Em Brundísio, uma frota aguardava para levá-lo além do Adriático, onde poderia reconstruir um exército com os recursos do Oriente. Quando César chegou ao porto em março, encontrou apenas cinzas e o eco de velas que se afastavam. Roma era sua. O Senado, uma sombra de si mesmo. E Pompeu, do outro lado do mar, sorria ao imaginar a armadilha que preparava: a Grécia como quartel-general, a Espanha como ameaça às costas de César, e o tempo, sempre o tempo, como seu aliado. Mas César não era homem de esperar. Com 6 legiões partiu para a Espanha, esmagando os tenentes de Pompeu antes que pudessem se fortalecer. Enquanto isso, no Oriente, seu rival recrutava homens e navios, tecendo uma teia que, acreditava, sufocaria o inimigo. Curió, enviado por César para tomar a Sicília, morreu nas areias da África contra Juba da Numídia, um revés, mas não um golpe mortal. O jogo ainda estava em aberto. Até que, em janeiro de 48 a.C., César embarcou rumo à Grécia com apenas 15.000 homens. O Adriático traidor engoliu seus navios de suprimentos, mas não sua determinação. Pompeu, confiante em sua superioridade numérica, dispersou suas tropas em quartéis de inverno, certo de que a fome e o inverno fariam por ele o que as espadas não conseguiram. Enganou-se. César tomou a Polônia depois de Ráquio, apertando o cerco como um nó corrediço. Pompeu, desesperado, tentou interceptar Antônio, que vinha com reforços, mas suas ordens vazaram outra vez, a sorte sorria para o inimigo. Enquanto o verão queimava a terra, os 2 exércitos se encraram em Farfus na Tessália. Pompeu, no alto de uma colina, olhava para baixo, onde as legiões de César se alinhavam na planície. Tinha 38.000 infantes, uma cavalaria esmagadora, e a convicção de que aquele seria o dia em que a República seria salva.
César, porém, jogava um jogo diferente. Observou os movimentos de Labieno, o comandante da cavalaria pompeiana, e preparou uma armadilha, 1000 cavaleiros escondidos, prontos para golpear o flanco direito. Quando Pompeu ordenou o ataque acreditando que sua cavalaria esmagaria a ala direita de César, o contragolpe foi letal. A cavalaria inimiga desmoronou. O centro resistiu, mas o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Pompeu, vendo sua linha desabar, fugiu do campo, não como um general, mas como um homem que finalmente entenderá que os deuses haviam escolhido o outro lado. Farfus não foi apenas uma batalha. Foi o fim de uma era. Pompeu, humilhado, embarcou para o Oriente, sonhando com uma última resistência. Reuniu alguns homens em Mitilene, onde Cornélia, sua esposa, aguardava com o desespero de quem já pressentia o epílogo. Seu destino final seria o Egito, onde um jovem faraó, Ptolomeu XIII, travava uma guerra fratricida contra a irmã Cleópatra. Os conselheiros do rei, calculistas, viram em Pompeu não um aliado, mas um fardo. Melhor negociar com o vencedor. Quando o general romano desembarcou em Pelúsio, em 28 de setembro de 48 a.C., um dia antes de completar 58 anos, não encontrou um refúgio mas uma lâmina. Lúcio VII, um oficial a serviço de Ptolomeu, cravou-lhe a espada pelas costas. 3 dias depois, César chegou ao Egito e recebeu de presente a cabeça decepada de Pompeu. Dizem que se horrorizou. Talvez esperasse oferecer clemência ao velho rival, exibindo ao mundo sua magnanimitas de vencedor. Mas o destino, cruel, lhe roubara até essa vitória moral. Pompeu estava morto. E César, agora, não tinha mais ninguém para desafiar seu poder. Exceto, talvez, as sombras de uma república que já não existia. Quando regressou a Roma foi como um deus. Ditador perpétuo, senhor de um império que ainda não ousava chamar-se por esse nome. Não se coroaria rei, sabia que os romanos odiavam reis. Mas governaria como um, até que as adagas dos idos de março, em 44 a.C., lembrassem ao mundo que até os semideuses podem sangrar. E assim, com o Rubicão cruzado e Pompeu morto às margens do Nilo, a república expirou não com um grito, mas com um suspiro, o mesmo suspiro de César ao ver a cabeça do homem que um dia chamara de amigo. Mas a morte de César não foi um fim, foi um prenúncio. O vazio deixado por suas sandálias ensanguentadas abriu caminho para que um jovem de olhar frio e cálculo ainda mais gelado ascendesse, Otaviano, o herdeiro que o ditador jamais soube que precisava. Em 27 a.C., após esmagar Marco Antônio no jogo sujo do poder, onde alianças eram moedas e traições a regra, ele se coroaria Augusto, o primeiro imperador de Roma, o homem que enterrou a república com um sorriso e um título novo, Princeps, o primeiro entre iguais. Uma mentira elegante como todas as que fundam impérios. E aqui a ironia da história se aguçou como uma lâmina. César caiu no teatro de Pompeu, justamente onde o fantasma de seu maior rival ainda pairava. Pompeu Magno, o Grande, como chamavam até seus inimigos. Um nome que não era exagero. Aos 20 e poucos anos, já esmagava rebeliões para Sula, o ditador que ensinou Roma a temer suas próprias sombras. Depois veio Espanha, onde quebrou a resistência de Sertório. A Itália, onde esmagou Espartacus e seus escravos rebeldes como um deus vingativo. Mas foi no Oriente que Pompeu escreveu seu nome em letras de fogo, piratas da Cilícia afogados em seu próprio sangue, o reino do Ponto reduzido a cinzas, a Judéia ajoelhada, os últimos suspiros do Império Seleucida engolidos pelo águia romana. 3 triunfos em Roma antes dos 45 anos, um feito que nem os deuses ousariam reclamar para si. E no entanto, o tempo é um ladrão implacável. Enquanto Pompeu envelhecia em sua glória passada, Júlio César, em Gaul, tecia uma lenda nova a cada carta enviada ao Senado. A cada vitória sobre os bárbaros, a cada rio de sangue gelado nas florestas do norte, o nome de Pompeu ia se tornando um eco. Até que em 49 a.C., o Rubicão foi cruzado, e o grande se viu reduzido a um fugitivo. O general que outrora fizera o mundo tremer agora implorando asilo às margens do Nilo, só para encontrar a traição onde esperava salvação. Aí está o paradoxo. Pompeu, o homem que se ergueu como baluarte da República contra a ambição de César, era ele mesmo um produto da mesma corrupção que dizia combater. Defensor das tradições? Ou apenas um jogador que perdeu a partida final para um adversário mais astuto? Um herói que salvou Roma de si mesma? Ou mais um tirano em potencial, cuja queda foi apenas uma questão de quem chegaria primeiro ao poder absoluto? A história não dá respostas, apenas espelhos. E neles Pompeu Magno ainda nos olha, desafiando. Você ousaria decidir?